As nossas cordiais saudações, bem-vindos. Hoje, um pouco mais cedo, cá estamos para a grande entrevista, num dia em que também há atenções viradas para o jogo da Seleção Nacional de Futebol, na caminhada para o Campeonato Mundial das Américas. Ora, mas aqui é sempre assunto para podermos tratar. E hoje vamos olhar para um setor muito importante, que tem a ver com a mobilidade, tem a ver com idas e vindas, o direito de ir e vir, não só pelo país, mas também para o estrangeiro. E a nossa convidada hoje é a doutora Amélia Covingua, que é PCA da ANAC, que é a Autoridade Nacional de Aviação Civil. Hoje, para falarmos um pouco sobre todo este processo, uma vez que Angola está com muitos desafios, um deles toda a gente sabe que é a questão ligada ao novo aeroporto, mas há muito que se lhe diga relativamente a esta matéria, uma vez que, portanto, os desafios são grandes e está tudo interligado, está tudo conectado, porque as exigências são universais. A doutora Amélia Covingua tem um currículo que pode-se considerar, vamos lá dizer, um currículo que também está ligado a esta área. É tão exaustivo que não podemos aqui ter tudo, mas podemos fazer aqui referência nas suas qualificações como tendo um MBA, que é Advanced Business Management em Soft Skills and Influence, pelo Instituto Técnico de Administração e Finanças da Academia BAE, é um deles. Também curso de Altos Estudos de Transportes, mestrado pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa, alguns deles sou, e o curso de extensão universitária em Direito Notarial e Registral, ministrado pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto. Portanto, há muito que se lhe diga, mas aqui atendo-nos à pós-graduação em Jurídico Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Está certo? Está certo. Muito boa noite, doutora. Muito boa noite, João Pinto. Bem-vinda. Obrigada. Doutora, quando falamos aqui desta questão, e principalmente por conta de momentos de transição, saindo do INAVIC para a ANAC, portanto, já falou muito em alguns circuitos, inclusive na sua tomada de posse, principalmente porque está no momento de reformulação e de grandes desafios. Posto isso, como é que está este setor? Esse setor, neste momento, está a marcar os passos daquilo que é a reforma que sempre começou há cerca de 5 anos. Nós, enquanto ANAC, somos o resultado dessa reforma e, como disse bem, nós transformamos-nos, se assim posso me permitirem a expressão, de um instituto público agora para uma autoridade administrativa independente. Das primeiras questões que quase sempre nos fazem, o que é que isso significa, né? Sair de um instituto para uma autoridade administrativa independente. A Autoridade da Aviação Civil é o reflexo daquilo que demandam a Organização Internacional da Aviação Civil, o que significa que Angola começa, então, a alinhar-se cada vez mais com aquilo que são os ditames. Dizendo em uma palavra mais terra a terra, nós passamos a ter aquilo que se chama de independência técnica, ou seja, não temos tutela e superintendência do Ministério, mas trabalhamos com o Executivo naquilo que naquilo que são as diretrizes do que o Executivo planeja para a política do setor. Mas isso exige mentalidades diferentes? Claramente que sim, exige, e nós, em relação a isso, o que temos feito é apostar no capital humano, ou seja, não se faz uma transformação sem olhar para as pessoas. As organizações são pessoas e a ANAC não poderia ser diferente, e a nossa mudança é olhar para aquilo que é o paradigma, para aquilo que são as melhores práticas recomendadas a nível internacional. E essas práticas, hoje por hoje, e porque há que estar por dentro, portanto, estando, e porque também foi, nós temos a informação que tem uma distinção relativamente a ser campeão. As exigências que se tem hoje perante a questão da aviação civil, doutora, essas exigências têm que ser, a prática tem que ser igual, idêntica em todos os lugares em que, por exemplo, a Superintendência Internacional está vocacionada? Certo, nós temos que seguir aquilo que são as regras. E daí isso torna
idêntico, não é? Para todo o sistema da aviação civil, independentemente daquilo que possa ser a política de desenvolvimento de cada Estado, existem regras mínimas. Não é? E isto faz com que nós nos tornemos idênticos a outras autoridades. No caso de Angola, e falando de alguma distinção, é um pouco isto, ou seja, nós passamos a cumprir melhor aquilo que são as regras. Dizia no início, há uma reforma feita ao setor e, no fundo, são os frutos. O que está a acontecer agora é começarmos a colher os frutos daquilo que plantamos há 5 anos atrás. Nós temos procurado, e existe uma estratégia global do sistema aeroportuário, que data de 2020, e que dentro dessa estratégia estão estas reformas. É o caso da ANAC, é o caso da cisão que se fez da anterior ENANA e hoje temos a SGA e a ENA, ou seja, fez-se nesse caso uma separação daquilo que era ligado às infraestruturas, que é a responsabilidade hoje da SGA, e aquilo que tem a ver com a navegação aérea, que está a cargo da ENA. Temos o caso do INIPAT, que é um instituto que acaba por ser transversal, não responde apenas à aviação civil, mas responde a todo o setor dos transportes. Cada uma dessas empresas segue aquilo que são as regras para as empresas similares em outras latitudes. E isto só pode ser feito com base numa regra padrão. E esta regra padrão é-nos ditada pela Organização da Aviação Civil Internacional. Nós temos a mesma desenvoltura para todas as outras empresas que fazem parte do ecossistema da aviação civil. Sendo muito sensível, né, à aviação como tal, disse que, portanto, a aviação é dos meios mais seguros, mas se nós olharmos um pouco para aquilo que é a própria identidade africana e aquilo que são as grandes exigências, porque para a África há sempre um pé atrás das autoridades internacionais, com todo este poder que tem agora, o que é que está a ser diferente? Portanto, a criação de novas empresas, a questão da construção de novos aeroportos que foram feitos, por exemplo, e são muitas vezes falados, como o de Ndalatando ou o aeroporto do Luau. O que é que isso representa para Angola e quais são os desafios para já? Para Angola, representa a união. Eu acho que das melhores transformações que hoje se pode sentir é que hoje já conseguimos falar de um sistema da aviação civil e antes falávamos de empresas da aviação civil. Hoje sente-se a regulação desta empresa e daí conseguir ganhar algum reconhecimento a nível inclusive internacional. Nós não falamos da ANAC, nós não falamos da SGA, nós falamos da aviação civil em Angola. E falar da aviação civil em Angola é falar de sistema. Eu acho que dos maiores ganhos que hoje já conseguimos sentir é exatamente isto. Claro que nós estamos numa fase de transformação e, como eu digo, iniciamos a colheita dos frutos. Não é? Não se semeia e come-se ao mesmo tempo, passa a expressão, nós vamos ganhando maturidade e é isso que começa a acontecer com a aviação civil em Angola. Estes, para mim, são dos grandes ganhos. Desafios. Pessoas. As pessoas são os grandes desafios porque precisamos todos de comunicar e perceber o mesmo. A mudança é sempre um sinal de resiliência, porque as pessoas normalmente tendem a resistir à mudança. Neste momento nós já começamos a sentir que as pessoas já começam a compreender e, repito, daí ter alguma notoriedade fora. E mesmo dentro do país já se consegue hoje falar da aviação civil de forma diferente. Se calhar, se olharmos há 5 anos, não percebíamos tanto o que hoje já conseguimos e nota-se isso pelas reações que nós vamos tendo das várias latitudes, não só a nível nacional. Ou seja, há ganhos significativos, há mudanças significativas. Nós temos trabalhado nesse sentido e, repito, de forma conjunta. Eu acho que o maior ganho que se tem hoje é olharmos como um sistema e percebermos que a falha de um elemento dentro do sistema pode comprometer o desenvolvimento de todo ele. A doutora, quando diz colher frutos, nós, se olharmos para um tempo atrás, havia sempre queixas do próprio investimento em si. Hoje pode-se falar num investimento para uma aviação muito mais segura para o nosso país? Claramente que sim. Hoje o investimento se calhar já é mais focado para aquilo que de facto são as necessidades dentro do sistema da aviação civil.
Hoje nós já vamos nos alinhando cada vez mais com aquilo que são as necessidades dentro do sistema e vamos falar de toda a ordem, principalmente naquilo que é a vocação da aviação civil, de transmitir segurança, agir com segurança, e isto faz com que todos nós possamos então caminhar de forma segura para uma aviação segura. Uhum. Mas isso requer o que, no fundo, por exemplo, as companhias aéreas hoje, portanto, vindo a Angola, sentem maior, vamos lá, não digo proteção, mas podem estar aqui, portanto, voar para Angola de maneira a não terem receios. Hoje mais do que nunca, sente-se, eu vou usar uma expressão, se me permitir, a apetência de voar para Angola. Hoje Angola já oferece uma visão diferente, se calhar, do que nós tínhamos há alguns anos, tanto que já se sente muita procura para a negociação de acordos aéreos com o nosso país, para permitir então a conexão da Angola com o mundo, que é um dos lemas que nós vamos usando no setor da aviação civil. As companhias aéreas também já têm tendência em querer aumentar as suas frequências. A nível da África, a conectividade começa a ser uma marca. Falamos de conectividade do ponto de vista geral, mas mais do que nunca hoje já se vai permitindo, e porque Angola aderiu ao mercado único de transporte aéreo, mais do que nunca conformar-se com estes princípios que vêm da decisão de Yamoussoukro, que data de 1999, mas que Angola ratificou agora em 2023. Daí também mostrar-se um passo significativo para aquilo que é a nossa abertura, para aquilo que é a visão do país para o transporte aéreo. Essa abertura, o que é que traz? E esse ato de tempo de 99 até agora, eram receios? Nós viemos de uma realidade, se calhar, muito protecionista, em que não tínhamos uma visão do mercado como hoje se tem. E não falo de Angola, eu falo do mundo, eu falo da África em particular. E nós já vamos aceitando e percebendo. Angola, a África, tem uma vasta extensão, mas também sabemos que é muito encravada em alguns pontos. Hoje, ainda, para sairmos da África para a África, muitas vezes temos que ir para a Europa. E uma ligação de conexão ponto a ponto, se calhar faríamos em 3, 4 horas, nós hoje fazemos em 24 ou mais. Com pernoitas, com escalas. E então, isto claramente é um ato necessário que deve acontecer, e a conectividade traz muitas coisas, dentre as quais catalisa a economia nacional, porque nós permitimos atrair investimento para o país. Doutora, não há conflitos entre a política, por exemplo, ter um ministério e ter essa abertura para os acordos, por exemplo, acho que a Assembleia aprovou qualquer coisa como céus abertos e tem essa interconectividade. Ainda é difícil ter-se assim, por exemplo, voos ponto a ponto, como agora disse. Ou eles estão em curso, Angola daqui a uns anos pode começar a pensar? Angola não vai começar a pensar daqui a uns anos, já está a materializar. Nós, nessa fase, o que estamos a fazer é exatamente conformar aquilo que é a decisão de Yamoussoukro. Angola aderiu os seus abertos a nível regional, para a África. Claramente, em termos de acordos aéreos, hoje nós já estabelecemos os acordos aéreos com Quinta Liberdade, que são estes dos céus abertos. Também há necessidade de fazer alguma conformação legal naquilo que, por exemplo, são as políticas de competição, para não haver aqui uma competição injusta a nível dos próprios intervenientes, Angola e outros Estados africanos. E é este o processo que, na verdade, está em curso, mas ainda assim, e é um exemplo bem recente, nós hoje já temos uma implementação de céus abertos, por exemplo, com Togo. Togo já faz essas ligações assim. O que deve acontecer é o mercado africano, todos os países poderem, de facto, estar congregados e poder fazer com que isso se materialize. Independentemente da nossa realidade nacional, claro que Angola está evidentemente, e daí a distinção que recebemos
está evidentemente a melhorar a conectividade com todos estes princípios, com os acordos que tem feito com outros Estados, com a permissão de conformação, ou seja, não obstante o padrão esteja literalmente já conformado, qualquer acordo que neste momento Angola faça com um país africano já é com base nas decisões de Yamoussoukro, já é com base na abertura do mercado, do espaço aéreo. Há aqui uma situação, e falou de economia, portanto, aviação é um negócio. Não é? Nós sabemos que a companhia de bandeira é a única, a minha ignorância, a doutora explica, para fazer voos além fronteiras. Essa questão depende da ANAC, é uma questão de política própria do Executivo, ou tem exatamente a ver com pessoas que, por exemplo, sabendo que, por exemplo, a EasyJet quis fazer voos para Angola, não foi aceite, uma série de companhias que pretendiam fazer voos a partir da Emirates, etc. Isso, o que é que se passa de concreto para ela? Passava-se. Nós tivemos uma alteração legal. É tudo no passado. Tudo é passado. Nós tivemos uma conformação legal naquilo que diz respeito à lei de limitação do setor econômico. E isto já permite, diferente do que foi até algum tempo, que além da TAG, outras companhias sejam elegíveis para o transporte aéreo internacional. A nossa lei de limitação de setores em relação a isso era muito restritiva e se calhar aí também responde um bocadinho à questão que me tinha feito no início de como é que estão essas políticas. Nós tínhamos uma política de muita proteção. Na altura, há algum tempo, só a TAG podia fazer este voo internacional porque eram empresas de capital exclusivamente público. Hoje já não. Hoje já as empresas têm que se certificar para que possam então exercer atividade regular de transporte aéreo com o cariz internacional. Nós hoje já temos mais duas, além da TAG, certificadas, que claro têm que ter a capacidade de poder então realizar estes voos. A TAG é a nossa companhia de bandeira, claramente, mas há a possibilidade da operação ser feita por outras companhias aéreas. E a certificação? É difícil? Como é que isto funciona? A certificação nunca é difícil. O que deve acontecer é que as pessoas devem cumprir com aquilo que são as fases necessárias para uma certificação. E os operadores estão conscientes disso. Muitas vezes o que acontece é que nós não nos preparamos para o momento da certificação e se calhar às vezes estabelecemos datas que não são realísticas face àquilo que é a necessidade e o compliance que tem que ter. As muito sequenciais e desde que esteja tudo conforme é rápido. E isso leva-nos a falar desse que é agora a Coqueluche, né? O aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto e outros aeroportos. O porquê que Lubango e Benguela continuam a gente a falar, antes de falarmos do aeroporto internacional, foram feitos, foram concluídos em 2010 por conta do CAN, até era futebol por acaso, e pensava-se que seriam aeroportos que receberiam voos diretamente de fora. Doutor, não aconteceu porque disseram que fica muito caro ter essa certificação, concorrencialmente também dá pouco tempo de Luanda poder retirar, porque é um negócio. Explica aos nossos telespectadores, Catumbela, Mucanca, o que é que se passa que não tem ainda esse... Mais uma vez o passado. O que acontece é que nós tínhamos realmente alguma limitação, mas era se calhar de entendimento. E quando eu digo limitação de entendimento uma coisa é nós termos aeroportos e outra coisa é nós termos aeroportos com características para operação internacional. Como disse, nós estamos nessa reforma, estamos a conformar-nos com aquilo que são as exigências, tanto que se reparar, só em 2023 é que o aeroporto 4 de fevereiro foi certificado como um aeroporto internacional. Não que ele não tivesse, mas é que a exigência da ICAO surgiu muito depois da existência do aeroporto e este era o único que na altura já oferecia as características internacionais. Daí que o único ponto de abertura para Angola era Luanda. Não obstante, pudesse-se alternar e vai acontecendo com outros aeroportos. Agora o processo deve continuar. E é o que se está a trabalhar, ou seja, para a certificação de mais aeroportos com essa característica internacional, dentre os quais o que referiu. Há uma outra coisa que deve ser considerada. Com o mercado único,
Claramente que nós vamos ter que ter outros pontos também, não obstante tenhamos um aeroporto de grande capacidade, que é o 4 de Fevereiro, mas há de convir que é sempre mais viável ter, e nós temos isso em termos de negociações, outros pontos além de Luanda para abertura. Portanto, por isso eu dizia que era o passado. Nós, neste momento, estamos a conformar para a certificação de mais 4 aeroportos com esta característica de internacional. Mais para a região? Internacional. Internacional mesmo, internacional. Não é? E, portanto, quanto a Coqueluche, o aeroporto internacional, o novo aeroporto, como se diz, as fases estão a ser cumpridas, agora é o terceiro trimestre para passageiros. Inicialmente, segundo consta, será mais para voos nacionais, mas como é que está a acelerar, portanto, a autoridade e como é que estão as políticas de integração com as políticas do Executivo? A certificação do aeroporto também tem uma característica de trabalho de um sistema. Não basta ser grande e bonito, é preciso que tenha... O aeroporto, independentemente da beleza que possa ter, tem que ser um aeroporto certificado. E foi o que aconteceu quando, em novembro do ano passado, certificou-se e iniciou-se a operação de carga. Agora vamos para outra fase, que é a fase da operação já para passageiros. E nesta fase de operação para passageiros também está em bom ritmo e já foi publicamente dito que nós iremos no último trimestre então iniciar a operação de passageiros. A certificação cumpre as suas fases, está a decorrer, neste momento estão a decorrer as fases e depois então a ANAC caberá fazer a certificação. E está a correr bem? Está a correr bem, felizmente está. Muito bem. Há aqui algumas palavras-chave, como supervisão, orientação, controlo, regulamentação, fiscalização, inspeção. Estas fases todas, quando nós olhamos para a inspeção, portanto, aqui há situações de conflitos, ou não? Conflitos? Não entendo a questão. Sim, que conflitos, porque as pessoas às vezes não gostam de ser, as organizações às vezes com a inspeção sentem-se como que pressionadas. Nós não temos tido mais essas questões, porque, como eu dizia, é mudança de mentalidade, mas eu acho que as pessoas começam a perceber esta independência e esse poder de... Quando nós fazemos uma supervisão, nós não vamos perseguir ninguém, nós vamos apelar à melhoria do sistema. E eu acho que isto já tem sido visto de forma diferente e já vamos tendo os operadores cada vez mais alinhados com aquilo que de facto devem ser as suas atividades e o rigor que devem ter no desempenho da sua atividade. Portanto, nós não temos sentido neste momento qualquer conflito em relação a isso. Mas a nossa realidade, doutora, ela traz-nos exatamente, portanto, a confiança que se pode ter numa entidade como essa. Ela tem desenvolvido, portanto, muito embora seja regulada pela Assembleia Nacional, trabalha de facto de maneira, a palavra independente tem aspas ou trabalha de facto? É uma palavra independente sem aspas. É independente de facto, e eu também já dizia isso no início, ou seja, a diferença do INAVIC para a ANAC traz de facto essa característica e nós hoje podemos dizer que de facto não temos aspas na nossa independência. Nós temos trabalhado com uma independência técnica, nós temos trabalhado em coordenação com aquilo que é a política do Executivo relativamente ao setor da aviação civil e tem corrido bem. Mas corrido bem, nós só estamos a ver flores, doutor. Só estamos a ver as flores e não vemos espinhos. Portanto, nesta caminhada de reformas, tem encontrado algum ponto contrário, com dificuldades, ou toda a aposta que tem sido feita, tanto no capital humano como no próprio investimento, ele é ultrapassável? É ultrapassável. É ultrapassável. A reforma e a mudança nunca é linear. Eu acho que nós aí temos que olhar para o mesmo que acontece com o ciclo de vida de cada um de nós. Sempre temos altos e baixos, mas as coisas têm corrido de forma... Porque o ideal e o que nós vemos é o foco e a meta e o que é que se quer alcançar. Por isso é que eu digo que qualquer desafio tem sido ultrapassável. Os desafios estão aí, a vida não pode ser linear, não é? Mas tudo tem caminhado e como diz, estamos a ver os frutos
Os frutos estão aí. É ir para a lavra, é pegar na enxada, puxar, suar, mas os frutos estão aí e têm sido bons frutos. Quando, portanto, a empresa era a Enana, que cuidava dos aeroportos, transformadas agora em duas empresas, a ENA e a SGA, portanto, de caráter privado, não é? Não. A Enana é uma empresa pública e a SGA é uma sociedade anónima. É uma sociedade anónima. Isto, portanto, para a sombrinha, a umbrella da ANAC, representa o que é de facto, o que é aquilo, portanto, a SGA, gestão de aeroportos, que é ciência, né? Por isso é que foi feito um concurso público, principalmente para o Aeroporto Internacional do Ar. É ciência. Aí vocês estão de olho para saber, de facto, as competências que essas empresas têm nos aeroportos de maneira geral. Certo, certo. Estes também são empresas que também estão sob a nossa regulação, sob a nossa supervisão, fiscalização, certo. O que é que a ANAC exige? Exige que eles cumpram, ou seja, há critérios, cada uma destas empresas, e não só estas, não só a ENA e a SGA, existem outros provedores de serviço. O sistema da aviação civil é composto por muitas mais empresas do que estas. O que nós exigimos a elas é o que vem plasmado na regulação, ou seja, existem atividades que cada uma das empresas deve realizar e com determinada característica. Periodicamente são supervisionadas para garantirmos que elas estão, de facto, a seguir aquilo que é a recomendação. Estou-lhe a falar assim muito genericamente porque é muito mais técnico do que olhar para estes detalhes. Ou seja, há uma inspeção que se faz de forma regular e se vai aferir se cumprem ou não com requisitos mínimos. E daí se reparar dentro das atribuições e competências da ANAC, uma delas é a sanção. E são sancionadas caso não cumpram com aquilo que é a garantia mínima para a segurança, independentemente da atividade que tenham de realizar. Isso faz-me voltar, e olhando para os frutos, a 2022, quando Angola teve a auditoria da ICAO, da Organização da Aviação Civil, e eu acho que aí foi dos primeiros frutos que se conseguiu perceber desta autoridade, uma vez que nós estávamos recentes nessas posições. O Conselho de Administração da ANAC tinha sido nomeado em maio e nós, logo de imediato, vimos na necessidade de enfrentar uma auditoria. E diga-se aqui que não foi uma auditoria de acompanhamento, foi uma auditoria completa. Ou seja, o Estado angolano tinha zerado naquilo que eram as auditorias que tinha feito. A última tinha sido feita em 2017. E da primeira à última questão protocolar, que é assim que nós chamamos as PQs da ICAO, tivemos de as responder. E fruto daquilo que era o trabalho feito até então, conseguimos uma média de 62,3% na auditoria. Média esta que aparentemente assim, mas que era uma média boa. Porque acima de 50%? Acima de 50% e colocou-nos acima da média regional. A média era de 60% e nós estávamos com 62,3%. Além disso, também, a nível dos 24 países da África Leste, nós estávamos com estes 52 e a média era de 57. Ou seja, já era um indício do processo de reforma que se vai levando a cabo. Daí eu dizer que é muito mais do que olharmos de forma muito reduzida para uma aparente imagem. É um trabalho de base que tem sido feito durante todo este tempo e que claramente se vai fazendo notar. Doutora, todos nós, enquanto cidadãos, enquanto angolanos, sentimos quando temos as notícias, né? Como listas negras e etc., quando isso acontece. Trabalho de casa com as companhias aéreas é exigência da ANAC ou elas dependem exatamente de estruturas internacionais quanto a essa questão de, portanto, companhias que sejam nossas voarem para determinados destinos? Nós temos a exigência nacional, ANAC, que deve estar alinhada com aquilo que são as exigências normalmente de outros Estados. Não obstante, existam, e é o caso da União Europeia, os Estados da União Europeia têm as suas regras e as nossas companhias, para operarem nestes Estados, também devem obedecer e também são auditadas.
E felizmente também estão bem. Também? Estão bem. Neste momento já não há nada com listas negras? Não, não temos. Há pouco, quando falou de competitividade a nível regional, o que se pretende com o aeroporto de Luanda, o novo aeroporto, é que se torne uma hub. Uma hub que para... E temos mais a sul, portanto, um aeroporto que tem um fluxo muito grande. A atração, a questão de se poder dizer, uau, Angola, sim senhora, tem condições para competir com, ou seja, na região. Como é que esse trabalho é desenvolvido, como é que ele é feito? Esse trabalho é feito claramente com as companhias, né? E no nosso caso, daí a reestruturação também da própria companhia TAG faz parte desta estratégia que eu referi, a estratégia do sistema aeroportuário. A TAG também está dentro dessa estratégia precisamente para poder melhorar aquilo que é a sua performance. Daí nós temos a renovação das frotas, daí nós temos a nova dinâmica de gestão que a TAG tem apresentado, a proximidade e, acima de tudo, a abertura das rotas, que também tem vindo a acontecer. Ou seja, do lado da ANAC e do Executivo do Estado angolano, o que se tem feito, e muitas vezes tem sido também noticiado, são as aberturas de mais acordos aéreos que nós temos levado a cabo e que vão permitir então a TAG não só ir, mas principalmente o Estado angolano e o aeroporto Dr. António Agostinho Neto também captar cada vez mais tráfego. E isto sim vai fazer com que haja dentro dessa placa giratória, e um dos exemplos claros também vem com o mercado único, não é? Podermos então atrair e poder distribuir o tráfego a nível da região e do mundo. Olhando um pouco para outras realidades, independentemente da independência, a ANAC também tem quem supervisiona, tem quem fiscaliza o vosso trabalho? Não percebi a questão. Também tem alguém que fiscaliza o vosso trabalho? Eu vou dizer assim, todo mundo que vem ao mundo tem um pai, não é? Existe sim esta independência, a nossa independência é uma independência técnica, mas nós somos servidores do país. E devemos sim responder. Nós não temos uma tutela e uma superintendência enquanto autoridades independentes, mas temos relatórios periódicos que são entregues quer à Assembleia Nacional, quer à Sua Excelência Presidente da República, ao próprio Ministro dos Transportes, ou seja, todo o trabalho da ANAC é dado a conhecer. Hoje, em termos de tecnologia, também existe alguma informação pelos canais oficiais que a ANAC usa, tem a sua própria página e também lá tem alguma informação, mas em termos daquilo que são as exigências legais e com a periodicidade, nós temos que passar a informação. Um dos aspectos que consta de todo um processo, e portanto eu penso que já que estão nessas regras internacionais, é de facto a regulação. Nesse processo é uma palavra, mas ela, se formos a buscar minuciosamente, a regulação, há muito que se lhe diga, né? A questão da tripulação, etc. Esse trabalho, há capital humano suficiente da instituição que dirige para trabalhar? Para trabalhar na regulação? Na regulação. Nos diplomas? Nos diplomas. Existe. Existe, e se for olhar para aquilo que foi a auditoria, nós, em termos de estabelecimento, de regulação, estamos bem. Nós estamos em alinhamento completo, praticamente, daquilo que são as exigências em termos de regulação legal para o setor da aviação civil. O que acontece é nós acompanharmos, e é o que nós vamos fazendo, porque vão existindo emendas àquilo que são as exigências, né? O dinamismo da aviação leva a que, periodicamente, em determinadas matérias de todo o sistema, vão existindo notas para nós conformarmos, melhorarmos determinada legislação, e isto também é feito hoje em tempo real. Nós, até à altura da auditoria 2022, tivemos um período de captar tudo que não havíamos ainda atualizado e atualizamos. E hoje estamos literalmente a acompanhar toda a atualização legal. Eu só regressar num instante aos aeroportos. Era para saber a questão da própria segurança em si.
Portanto, a questão de voos noturnos e provavelmente Angola daqui a uns anos vai ter um fluxo grande, as pessoas vão trabalhar num lado e outro, se calhar, mas o que se nota é quando eles são feitos ou quando são, portanto, edificados à noite. As questões, fala-se agora em vandalização, as pessoas vão ao bus, mas esse processo todo, como é que vai ser feito para que haja um fluxo de voos em todos os momentos do dia, seja de manhã, tarde ou noite? Nós aí iríamos apelar ao bom senso de todos. E quando digo apelar ao bom senso de todos em termos de investimento, o Estado tem feito bastante vandalização, é que nós temos que perceber como lidar com esse sistema, porque aí não é o investimento do Estado, isso é a consciência. E eu acho que a consciência de todos nós, enquanto cidadãos angolanos, deve ser de realmente fazer com que o país esteja diferente. E não vandalizar, né? Isto já não é propriamente, não somos nós, não é a ANAC que deverá responder a essa questão nesse aspecto, mas há um sistema de segurança do qual a ANAC faz parte e estes são temas que nós iremos de facto tratar. Para já, o que acontece é, se não há segurança para um voo noturno, não é autorizado. Pronto, e é assim que nós vamos gerindo. Para aqueles aeroportos que há condição, operem, nós temos exemplos disso. Ou seja, do nosso lado, o mais importante é garantirmos que a operação ao realizar-se é feita de forma segura. Olhando para o contexto nacional, o que nós gostaríamos é que pudéssemos poder operar 24 sobre 24, mas isto é um apelo que se faz a todos nós, a percebermos se é de facto isto que nós queremos para o país. Uhum. E um país faz só com aeroportos ou que sejam imponentes ou há também os campos de aviação, pequenos aeroportos, etc. Isso também passa pela vossa supervisão? Também passa, sim. E estamos bem servidos nesse aspecto ou existem poucos? Estamos bem servidos. Porque se nós olharmos um pouco para a história do turismo, né, doutora, vamos ver que nem sempre tem que ser um 737, claro, né? Tem que haver os bimotores, etc. Como é que está essa página? Essa página também não está mal. E se olharmos, e vamos dizer assim, os aeroportos imponentes, como referiu, têm um tipo de aeronave crítica, o que significa dizer que as de pequeno porte também podem ir para esses aeroportos. Em termos do país, nós temos aeroportos com essa capacidade, mas, como eu digo, nós temos que olhar para onde nós queremos ir e não olhar para o presente como se fosse o futuro. Ou seja, eu estive a relatar todo um passado sim. Um passado que nos traz para esse presente, com o que já temos de destaque e a caminharmos então para um futuro, claro que com o dinamismo e com a necessidade e com aquilo que for de facto o nosso objetivo para o país, daqui a mais uns anos voltarei aqui para falar do passado que é esse presente. Mas esse presente pode orgulhar o trabalho que a ANAC tem feito? Orgulha, e eu não acho que orgulhe a ANAC, eu acho que orgulha o país. Orgulha o país porque é uma atividade cujo reflexo faz-se para todos os cidadãos. Repare que se não fosse de orgulhar, nós não teríamos certificado o aeroporto e nós teríamos cortado qualquer conexão com Angola e o mundo. Porque se nós não tivéssemos o aeroporto 4 de fevereiro certificado, significaria dizer que nós não tínhamos nenhuma porta para entrar para o país. Há pouco nós falávamos da abertura de outros pontos, mas nós conseguimos fazer com que este único ponto, e isso aqui é falar novamente do passado, fosse certificado. E hoje, no presente, já temos 2 aeroportos certificados a nível do país, com característica internacional, sendo que, no caso do segundo, que é o mais imponente, nós estamos a tratar da certificação na perspectiva de iniciarmos a operação para passageiros, uma vez que já o fazemos em termos de carga. Olhar para um contexto do país, olhar para este tema dos aeroportos, é olhar para o crescimento de Angola. Nós falamos aqui do catalisar da economia, nós estamos a falar da imponência do aeroporto, mas nós estamos a falar de outros aeroportos, nós estamos a falar de termos a mobilidade a nível do país a acontecer. Falemos um pouco sobre os acordos, né? Portanto, de uma maneira geral, falou de vários acordos, mas sei que
tem sido solicitada para estar em vários pontos, mas eu gostaria de começar pela distinção. Quando se tem uma distinção, a sociedade olha e vê, como é que isso acontece? Portanto, a visão que se tem, e quando recebe esta distinção, é campeã da conectividade. Da conectividade. Essa distinção, os vários órgãos que avaliam esta questão, isso é um pouco falar de si, né? Desculpa, mas quando eles avaliam para o que é que eles veem, portanto, assim, de maneira frontal? Eles claramente não veem a pessoa, eles veem o trabalho feito. E essa distinção não surgiu agora, essa distinção surgiu fruto de todo o trabalho que se foi fazendo até este momento, e um dos quais foi a ratificação pela Assembleia do Mercado Único. Este foi claramente uma evidência de que Angola está comprometida com a conectividade a nível regional. Portanto, representando uma evolução. Exatamente, representa uma evolução. E só isso fez com que nós, o ano passado, ao celebrarmos 24 anos desde que se estabeleceu a decisão de Yamoussoukro, ou seja, em 1999, Angola já tinha sido distinguida por este aproximar, ou seja, por termos aderido ao mercado único. Fruto disto é todo outro trabalho que se vai fazendo. Eu estive a falar-vos da conformação dos acordos aéreos, eu já estive aqui a falar sobre a nossa auditoria, já estive aqui a falar sobre a reforma que o setor tem feito em relação a esta subparte, que é a aviação civil. Portanto, tudo isto foi notado. Nós, o ano passado, tivemos a oportunidade de, em outubro, receber aqui a comunidade africana, onde eles fizeram o que se chama um roadshow e puderam trabalhar não só com a ANAC, mas com todos os outros intervenientes dentro desse sistema. Fez-me questões que levam a isso, desde a própria AGT, o Instituto do Turismo, ou seja, há muitas outras sub-áreas que fazem com que essa conectividade se possa materializar. E todos esses esforços que a Angola tem feito mostram e comprovam que se está comprometido com este mercado único e que se está a dar passos para então para melhorar a conectividade. Um outro exemplo que lhe posso trazer relativamente a este reflexo foi o facto de nós termos eliminado a exigência que se tinha de visto, ou seja, hoje mais de 98 países já podem entrar para Angola sem ter esta necessidade de emissão de vistos e tudo mais. Ou seja, são passos que demonstram que Angola está comprometida e que faz com que haja essa distinção, que haja esse reconhecimento por parte da comunidade africana. Nós participamos agora, e acabo de chegar da Tanzânia, precisamente para este momento. Não fomos os únicos distinguidos, Angola foi distinguida com mais 5 países. No nosso caso, a distinção foi pela melhoria da conectividade. Tivemos o caso, por exemplo, do Togo, que é o campeão do mercado único, porque foi o primeiro a implementar efetivamente e hoje já tem quase todo o país com os acordos em termos da Quinta Liberdade de céus abertos. Então, eles são os campeões do mercado e nós os campeões da melhoria da conectividade. Também no âmbito da facilitação, no âmbito da segurança, tiveram conosco nesta distinção África do Sul, Camarões e Quênia. Portanto, somos 5 países, somos 5 estados que com por diferentes razões fomos distinguidos. Mas tudo isso fruto daquilo que é o trabalho que cada um de nós foi fazendo e é reconhecido. No fundo também servir para estimular os outros Estados africanos com os quais somos parceiros, né, a também desenvolver e fazermos com que se cada vez materialize, porque a conexão Angola pode desenvolver, mas tem que ser a África, nós temos que ligar cada vez mais. Doutor, há países aqui na região que permitem que algumas companhias aéreas façam voos de maneira interna. Temos o exemplo de Moçambique, né, com aquela companhia
árabe, temos aqui a Namíbia, a África do Sul, que fazem com outra companhia inglesa. Para a nossa realidade, a mentalidade já é diferente? Vai ser possível um dia termos companhias que não sejam nacionais a fazer essa interconexão a nível local? A interconexão é permitida a nível da África. Hoje pode acontecer entre países africanos. Não sei se recorda de eu ter falado em termos de regulação, o que nós estamos a alinhar com aquilo que são as decisões de Yamoussoukro com o tema da competitividade. Porque nós não podemos deixar o mercado ser vulnerável. Nós temos que garantir que o nosso mercado receber o impacto do mercado e dos seus abertos. Portanto, isto também poderá acontecer, sim, e porque existe, em termos comerciais das companhias aéreas, a partilha de códigos, por exemplo. Portanto, isto já se vai praticando. Nós, com a Sky Togo, já temos mais ou menos esse exercício, porque ela também já opera e já faz essa interconectividade. Muito bem, nós estamos aqui quase a chegar ao fim dessa nossa grande entrevista. Gostaria que falasse um pouco da aplicação, né? Podemos perceber que para a ANAC, no caso, não foi uma nomeação como tal, houve concurso. O que é que a motivou? Eu tenho 16 anos de aviação civil. Na verdade, até 2022, eu exercia o cargo de diretora-geral adjunta. E eu acho que o caminhar e o interesse em auxiliar cada vez a fazer melhor também motivou a poder concorrer para a posição que hoje ocupo. Não vejo a aviação civil como algo estanque, é algo dinâmico que me motiva e faz com que eu tenha esse interesse em poder ajudar a fazer cada vez melhor. E neste mundo em que, portanto, nada acontece por acaso, questões climáticas, etc., sabendo que, de facto, a ANAC tem que estar em conexão com a questão da meteorologia, como é que tem sido esse casamento? Esse casamento não começou com a ANAC, esse casamento começou com a DENAC, com a SAC, muito lá para trás. Nós hoje o que temos são memorandos, claramente, entre as instituições que, de certa forma, levam a que haja uma coordenação, não é? Porque até houve grandes investimentos nesse setor meteorológico. Exatamente. Hoje estão mais à vontade para dar informações. Existe uma coordenação, não propriamente até com a ANAC, mas com a área de navegação aérea, né, a AENA, mas existe essa coordenação porque nós também fazemos a supervisão e temos de depois acompanhar. E na mesma senda é a questão desta troca de experiências. Qual é a importância que dá? Por exemplo, as pessoas andam muito pelo mundo, mas qual é a importância que dá em regularmente ter que ir à busca dessas experiências? Países que às vezes não contamos, e aconteceu agora essa história de Malawi, por exemplo, mas há países que supostamente são muito seguros, mas dizem que Deus é angolano e nós temos aqui, portanto, não temos assim tantos acidentes, não é? Qual a importância que dá esta troca de experiências, andando pelo mundo, saber de facto o que causa muitas vezes dor? Nós não só andamos pelo mundo, como estabelecemos protocolos de cooperação técnica. A troca e poder estar com outras realidades faz com que nós nos consigamos precaver de coisas que ocorreram menos bem, né, uns com os outros. Nós vamos buscar essa experiência e também partilhamos. E faz com que nós consigamos sempre, naquilo que é possível, estar um bocadinho à frente, ou seja, com uma percepção diferente daquela que teríamos se estivéssemos fechados no nosso casulo. Ou seja, a cooperação entre, e vou falar particularmente entre as autoridades da aviação civil e mesmo os demais intervenientes do sistema é muito relevante. É muito relevante porque existem formas diferentes, realidades diferentes, mas que depois, no fundo, devem se complementar e ajudarmos uns aos outros a melhorarmos. Se formos à busca de todo esse estabelecimento que vem desde 1944, quando se começou a pensar em todo este processo da segurança, nós podemos dizer que despertamos tarde ou no momento certo?
Nunca é tarde, nós não despertamos tarde, nós despertamos no momento certo, tanto que felizmente não temos situações críticas em nível da nossa segurança da aviação civil. O que significa só que nós devemos manter-nos alerta e ir sempre melhorando e acompanhando realmente aquilo que é a evolução dentro de toda a aviação. Está com muita confiança na política de serviços seguros? Sim. Estou sim. Eu estou porque eu acredito que o ideal... E repare, nós falamos de pessoas. A segurança não se faz se nós não tivermos pessoas conscientes. Então, eu estou confiante porque eu acredito nas pessoas. Eu sei que todos nós queremos estar de forma segura, então cada um de nós vai fazer claramente o seu melhor. Fala muito do capital humano, do homem, das pessoas. Quem queira abraçar uma profissão ligada, portanto, à ANAC e todo esse sistema da aviação, os testes psicotécnicos têm que ser para pessoas que não têm grandes perturbações. É preciso encontrar, portanto, num país como o nosso, onde há... Como é que feita as suas candidatas? Nós temos feito concursos públicos, a ANAC, e desde o ano passado, que regularmente temos feito concursos públicos. Os nossos concursos passam por fases também, dentre as quais exames psicotécnicos, recrutamento, e nós não escolhemos. As pessoas escolhem trabalhar na ANAC. O que é que eu quero dizer? Eles são-nos oferecidos, nós temos os critérios de seleção, nós temos as áreas de eleição que precisamos preencher com as vagas, e felizmente, tenho ficado cada vez mais feliz com o resultado que temos tido dos recrutamentos. Temos muitos jovens competentes. Temos muitas pessoas que, apesar de em algumas situações não terem propriamente ainda desenvolvida muita matéria da aviação civil, mas claramente têm muita capacidade e um grande potencial. Portanto, por isso eu digo, nós não escolhemos as pessoas escolhem ir para a ANAC. Muito bem, isso dá esta segurança toda e foi muito bom podermos perceber que de facto há um passado que deve ser lembrado, não esquecido, e corrigir aquilo que podemos ter daqui. Melhor. Qual é o horizonte que dá para, de facto, portanto, a Angola ser uma grande referência? O que é para si Angola ser uma grande referência? Uma grande referência em que haja confiança das companhias aéreas, das instituições internacionais. Eu vou dizer que o horizonte é já. E quando digo horizonte é já, porque eu já sinto que as pessoas têm confiança. Porque repare que nós temos companhias de referência mundial a operar em Angola e não é de hoje. E o que eu disse no início, o que tem acontecido agora até em alguns casos é solicitar aumento de frequências. Portanto, para mim, isso não é para ontem, isso é para já e já está a acontecer. Claramente, o que vai acontecer é que vamos tornar-nos cada vez mais robustos e cada vez melhores nisso. E para já, eu acredito na segurança que Angola tem. Doutora Amélia Covingo, muito obrigado por nos proporcionar esses momentos. Se calhar há muito que se diga, uma coisa aqui, outra ali, mas certamente que com toda uma informação, ou portanto, tem o vosso dispositivo na internet, que é possível ler, mas falta um pouco de publicização, para se perceber mais. Eu acho que o que deve acontecer é mais ou menos o que está a acontecer agora. As pessoas não tinham tanto uma noção do que era a ANAC. E hoje já começam a perceber, eu não consigo nesse momento dizer a estatística, mas se comparar o que aconteceu quando nós lançamos, por exemplo, o site, e agora nós temos um número de visitas muito grande, não só a nível nacional, como a nível internacional. Portanto, o que eu posso, aproveitando que estou aqui e fazendo alguma publicidade, sim, é pedir que visitem o nosso site, anac.ao, e pronto. E também possam fazer sugestões de melhorias e de informações que gostariam de ver disponibilizadas no nosso site. Mesmo para fechar, podemos falar do investimento que foi feito à ANAC, portanto, em termos monetários, O investimento que foi feito à ANAC tem a ver com a sua materialização. A ANAC é uma entidade que já, enquanto entidade reguladora, já vinha de um INAVIC. Repare que as pessoas são as mesmas, não é? A estrutura orgânica que mudou. Portanto, nós temos uma receita que é do serviço que nós prestamos. Portanto, a ANAC, neste momento, vive porque trabalha.
E não podemos saber a receita que tem. Desculpa? Não podemos saber a receita que tem. A receita tem a ver com as nossas taxas. Nós temos um orçamento, nós apesar, e deixa aqui dizer, nós não somos uma empresa pública, não é? Nós, apesar de tudo, temos e estamos dentro de um sistema que é o SEGIF, dentro do Ministério das Finanças. Portanto, a nossa arrecadação, as nossas taxas estão todas lá e é isso que faz, que garante a nossa sustentabilidade. Ok, disse que ganha-se muito dinheiro. Ganha-se o dinheiro necessário para fazer a ANAC exercer as suas funções e fazer com que os seus trabalhadores também possam ser remunerados em função do esforço que fazem. Doutora Miriam, muito obrigado então, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, até a próxima. Foi mais uma edição da Grande Entrevista aqui na Televisão Pública de Angola. Muito obrigado por nos terem.